Olá, mais uma vez vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre evangelismo, que é este livro maravilhoso do IBAD, que é esse curso de bacharel em teologia, por extensão, EAD. E nós vamos dar continuidade, dessa vez nós vamos agora para a unidade 3, e o título é A Excelência na Comunicação da Mensagem Evangelística. E aqui nós vamos fazer de uma forma mais como uma resenha, falar um pouco sobre a comunicação dentro de uma evangelização. E a comunicação é a base de tudo, Jesus mesmo deu o exemplo de o maior comunicador de todos os tempos, A fala dele foi compreendida, as pessoas que ouviram internalizaram esta fala e reverberaram a fala de Jesus, e ela permanece ecoando, digamos assim, em todos os cantos do mundo, apesar da Terra ser redonda. E vamos falar então dessa comunicação. Porque o que é comunicação, A comunicação é esta ferramenta através de sinais que são emitidos, que são passados através de alguém que transmite, que é o transmissor, o locutor, e alguém que recebe, que é o receptor. É uma fala ou um sinal codificado, onde existe um decodificador, que é aquele que recebe. E existe um canal, que é por onde passa esses sinais. E o que se espera de uma boa comunicação é o feedback, ou o retorno, ou a avaliação, aonde a pessoa ouve e de repente ela responde de forma positiva ou negativa aquilo que ouviu. Mas o importante da comunicação mesmo é se fazer entendido, existe, por exemplo, no PNL, Programação Neurolinguística, uma visão sobre a comunicação que é muito importante. Muitas das vezes a pessoa fala, a outra não entende, e às vezes é comum as pessoas chamar a pessoa de não inteligente ou de outro nome, e que ela não entende nada. E para as pessoas que estudam neurolinguística, em vez dela acusar a pessoa que ouviu e não entendeu, ela vai reformular a pergunta ou a resposta e vai dizer: eu não me fiz ser entendido. Ou seja, eu vou reformular a forma de transmitir. Então a comunicação é a base da interlocução entre pessoas, e a comunicação existe várias formas, escrita, falada, desenhada, gestos. Existe um livro, de psicologia, a qual o título é O Corpo Fala, porque o corpo diz muito sem falar nada. Você olha para alguém e a forma que ele está vai te dizer se ele está feliz, se ele está triste, se ele é introspectivo, ou se ele é alguém colérico, alguém melancólico. O corpo fala muito, sem palavras. E a gente precisa entender, porque muitas das vezes nós estamos falando uma coisa, mas nosso corpo está dizendo outra. E isso é muito importante na comunicação de uma forma geral, principalmente dentro do evangelismo. Você, quando vai falar de Jesus, você vai falar de algo bom, o seu corpo precisa mostrar que de fato você está vivendo algo maravilhoso. Porque não adianta você falar muitas das vezes de algo bom, mas as pessoas percebem que isto não está fazendo muito sentido. Não está havendo um sincronismo entre a fala e o gesto e a forma que você está se portando,
há uma incongruência entre a fala e a ação. Então, dentro do evangelismo, é importante a gente primar por essa comunicação, que essa comunicação ela seja simples, ela seja entendível, ela seja receptível. O próprio Jesus falava, e Jesus, quando percebia que as pessoas, de certa forma, teriam dificuldade em compreender a sua fala, ele trazia as famosas parábolas, justamente para facilitar a comunicação, a interlocução, o entendimento, a compreensão da mensagem. Porque não adianta você falar, de certa forma, como é que eu diria para você, uma linguagem muito sofisticada num ambiente onde as pessoas são simples. E não adianta também você falar muito simples, onde há um nível maior de intelectualidade. A linguagem ela tem que ser adequada a cada espaço, a cada tempo, a cada nicho de mercado, digamos assim, aonde você vai estar. Então você precisa saber o que falar, para quem falar e onde falar. E isso é muito importante. Jesus, quando vai falar com os escribas e com os fariseus, Jesus levava o nível lá em cima, né? Jesus falava das escrituras como um mestre, porque a Bíblia vai dizer que Jesus era mestre. Então veja bem, quando você usa a palavra mestre, é um nível muito alto de conhecimento. Mas Jesus falava com as pessoas simples, com as pessoas indoutas, como o próprio Pedro, Tiago, João, os pescadores ali eram indoutos, né? A gente vai perceber que dentre esse grupo de 12, né, que são os 12 discípulos, né, tirando o Judas que saiu, Matias, e depois vem Paulo como o 14º, digamos assim, né, porque teve 13, saiu um, mas no total era 12, 13, 14, 13, né? Então Paulo é esse último, mas Paulo já é muito diferente de Pedro, Tiago, João, daqueles pescadores. Paulo era um mestre. Paulo era alguém que fazia parte do sinédrio, alguém que era fariseu de fariseu, alguém que conhecia a política, conhecia as leis, era poliglota. Perceba que Paulo tanto é que é o escolhido para falar com os reis, porque o reino de Deus alcança todos, então precisa ter alguém que saiba comunicar com alguém de um nível intelectual maior, digamos assim, com alguém que comunique com a língua, com alguém que também tem menos conhecimento, né? Porque Deus alcança todos. E Jesus fez muito isso. Jesus era exímio comunicador. Jesus era aquele que, se precisasse de falar com palavras, falava muito bem, mas se precisasse com gestos também, o seu corpo dizia muito, né? E então essa é a importância da comunicação de uma forma global, universal, mas dentro do evangelismo precisa de haver essa linguagem que seja compreendida. Há um versículo na Bíblia, não estou lembrado agora exatamente o versículo, né? Mas vai dizer que se a trombeta der sonido incerto ou desafinado, vai dizer lá, como se prepararão para a guerra? Olha, se a trombeta der sonido incerto ou desafinado, como os soldados se prepararão para a batalha? Isso aqui está fazendo referência à antiguidade, às guerras daquela época, que era o exército, por exemplo, ele era advertido, chamado a atenção ou colocado para se posicionar através de instrumentos. Um dos instrumentos era o shofar, que significa chifre. É como se fosse uma trombeta, né, feita de um chifre. E ao tocar aquela trombeta, o tipo de nota que a trombeta soasse, os soldados saberiam como se posicionar. Se era para recuar, se era para atacar, se era para esperar, se era para atirar. Então a trombeta ficavam todos em volta ali do inimigo, nas montanhas, e quando ouvia
o som ele se posicionava, porque o som era o sinal para que a ação fosse praticada. Então, só para você entender, se fosse como as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada nota dessa aí eles responderiam com uma atitude. Agora você imagina que se o tocador vai assoprar e de repente o som não sai certo, a nota não sai certa, quem está lá não sabe se é Dó, se é Ré, se é Mi, então haveria uma confusão. Talvez alguns entendiam que era para ir, mas na realidade era para ficar, ou talvez era para ficar e entendiam que era para ir, e causava uma função. Por isso que precisa, e essa questão do sonido aqui, trazendo para a igreja, na realidade, todos estarem em um mesmo propósito, falar a mesma língua. Observa bem a comunicação, tanto que é importante, que quando o povo fala a mesma língua, ou se comunica de forma compacta, de forma alinhada, de forma definida, as coisas tendem a andar bem. Uma liderança, por exemplo, ele tem que falar de uma forma que todos entendam, graduados ou não graduados, pessoas que têm um estudo avançado ou pessoas que não têm estudo nenhum, mas a fala de um líder tem que alcançar a todos. Porque, inclusive, a gente vai ver que a questão do evangelismo, existe o evangelismo individual, mas existe o evangelismo em equipe. E essa equipe tem que estar coesa, tem que estar fechada, tem que estar amarrada no mesmo propósito, falar a mesma língua. Entende? E a igreja, para crescer, ela precisa de falar a mesma língua, né? O evangelismo tem que ter uma linguagem própria, uma linguagem que não possa haver dúvida. Porque imagina, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e as pessoas não entendem mais nada. Atos 2:42 até o 46, 47, vai dizer: e a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Tudo entre eles era em comum, e havia grandes milagres e prodígios, e caía na graça do povo. Veja bem que aqui é uma igreja, que é a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa, uma das palavras que convergem, Éfeso é desejável. É a igreja a qual Deus desejava, é o modelo de igreja, a igreja que anda na doutrina dos apóstolos, porém a palavra de Deus, na comunhão, koinonia, onde as pessoas andam juntos e fazem tudo em comum, na oração e no partir do pão. Olha que esse é o modelo de igreja. Esse é o modelo da igreja de Cristo. E é daí que sai o entendimento de que evangelizar é levar esse estilo de vida, é amplificar esta visão, esta cosmovisão, de uma forma definida, de uma forma alinhada, de uma forma aonde todos têm o mesmo objetivo, o reino de Deus. E o evangelismo dentro do reino de Deus é muito importante, porque Jesus morreu para salvar o pecador, a qual foi um dia destituído da glória de Deus, e Jesus vem agora, e só pode esta pessoa alcançar o reino se ele tiver conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só pode chegar a essas pessoas através do evangelismo, né? Então, precisamos entender isso, né? E aqui vem a questão da linguagem. E a linguagem, ela é muito importante, né? É a forma de se comunicar, é a forma de transmitir uma mensagem, de passar um recado. E Jesus foi muito alguém que nos ensinou muito em relação a isso. Quando ele percebia que as pessoas tinham dificuldade, ele trazia as parábolas. E geralmente Jesus era um facilitador, onde ele abria caminhos, criava ponte para as pessoas entender como é o reino do céu e que as pessoas pudessem desejar o reino. Você vai perceber que muitas das vezes ele vai fazer comparações do reino de Deus. O reino de Deus é como uma vinha, algo que era do dia a dia, do cotidiano deles. Você vai perceber que a Bíblia é cheia de informações
de forma facilitada para que as pessoas entendam, porque o Senhor não quer complicar nada, Ele quer facilitar para as pessoas entenderem. E essa comunicação facilitada é importante estar hoje na igreja, ser pregado um evangelho que facilita o entendimento das pessoas, e não discursos, oratórias, estudos complexos que as pessoas não sabem o que está sendo falado, né? Não estou dizendo que você precisa de falar uma linguagem singela, dependendo, não, você pode falar uma linguagem rebuscada, uma linguagem, como se diz, bem trabalhada, mas de forma que seja compreendida. E Jesus nos traz isso aqui. Então, você precisa de, como o próprio Paulo vai dizer, né? Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Ou seja, não adianta você chegar num lugar e falar uma linguagem que as pessoas não entendem. É como alguém que só fala português e um que fala inglês. Chega junto, você pode falar o que você quiser, não resolveu de nada. Então você precisa facilitar. Você que é o evangelista, você que tem a palavra, você que é o que tem o chamado, é você que tem que descer no nível daquele que precisa ser alcançado. Não é aquele que precisa ser alcançado ter que fazer de tudo para compreender você, para queimar os neurônios para saber o que você falou. Não. É você que tem o chamado, que tem a palavra da reconciliação, que é um evangelista, é que tem que descer no nível daquele que está embaixo, que não compreende, que não consegue subir, que não consegue chegar aqui. É o que Jesus fez, se não estou enganado, na carta de Paulo aos Filipenses, quando Jesus se despe da sua glória, tira o seu manto literalmente de rei, basiléu, e de certa forma se prostra para lavar os pés dos seus discípulos. Quase que no grego, proskinel, curvar-se. Jesus então sai dessa posição de Deus e se coloca como servo para que eles entendessem como era o propósito, o que é evangelho, o que é realmente reino de Deus, aonde se quiser ser o maior, precisa ser o menor aqui. Então essa linguagem a gente precisa de saber levar, né, essa forma de levar o evangelho de uma forma bem simples, né? A gente precisa de compreender isso. E o escritor aqui vai trazer essa questão da comunicação dentro do evangelismo. Você não é só falado. Existem as crianças, por exemplo, que não entendem aquela linguagem que é a linguagem certa, né? Mesmo que seja coloquial, mas que eles precisam de ter uma linguagem dentro daquilo que eles entendem. E muitas das vezes você vai ver aonde, é claro, nas igrejas, que ainda existe escola bíblica dominical, que ainda existe estudo bíblico, ou que se não existe escola bíblica dominical, mas que existe uma outra forma, com outra nomenclatura, mas que é realmente ensinar, discipular, que você vai levar para as crianças de uma forma bem descontraída, com desenho, com figuras, com cartolinas, com brinquedos, para que eles entendam. Vai falar numa linguagem totalmente diferente da Bíblia, mas que tenha o mesmo sentido, que não perca a essência do que é o Evangelho, para que ela possa entender, para que ela possa começar de forma cognitiva a absorver essas informações e a entronizar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então essa linguagem ela precisa ser trabalhada, e essa linguagem ela é diversa, né? Então existe a forma que você pode falar, a forma que você pode ver, a forma que você pode transmitir através do corpo. Então realmente nós precisamos de ter uma linguagem digamos de fácil compreensão, né, para evangelizar. Depois nós aprendemos que o evangelismo é exatamente levar esta mensagem, e agora nós estamos falando sobre a forma de levar essa mensagem às pessoas, né? Como é que nós vamos sair e falar do amor de Deus? Nós precisamos de encontrar um equilíbrio, né, dentro desse nicho, né? Aonde a gente entra, você tem que fazer uma análise, uma leitura geral, e você se adaptar para transmitir a palavra de Deus sem
distorcer a essência, mas com palavras diferentes, né, com formas diferentes. Você pode pregar e evangelizar através de louvores, você pode pregar e evangelizar através de ações humanitárias, você pode pregar através de mímicas, né? Então há várias formas. E uma das formas que é mais eficiente evangelizar muitas das vezes é calado, sem falar nada. Sem falar nada, mas com atitudes, com ações, que é a fala muito conhecida de todos, né? Pregue a todo tempo, se preciso for, use as palavras. Jesus, por exemplo, o ápice da pregação de Jesus não foi o sermão do monte, não foi quando ele estava ali com Satanás naquela região desértica, não foi quando fez o milagre, foi na cruz, como ele, como a Bíblia diz, como um cordeiro mudo no matadouro, ele foi morto e não abriu a sua boca. A maior pregação de todas foi quando Jesus não abriu a sua boca, pregado em uma cruz. Este foi o silêncio que gritou mais alto. É um paradoxo aqui. O silêncio que alcançou, que reverberou, que ecoou sobre toda a humanidade. Então, nem por muito falar é que pregamos. Não é necessário uma mensagem de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Poucas palavras podem convencer multidões. Alguém diz que as palavras convencem, mas as atitudes, as ações arrastam. Jesus tinha as duas coisas. De todo jeito que Jesus fazia, não tinha como, multidões. Se ele falava, as pessoas iam para ouvi-lo. As pessoas ficavam dias sentadas o dia todo ali ouvindo Jesus, porque quando ele falava, alguém dizia, ele é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Outros ficavam esbabacados, dizendo, quem é este? Aí através das ações, né? Que até o mar lhe obedece. Em outro lugar, quem é esse que até os demônios lhe obedecem? Então Jesus é perfeito. Jesus é a perfeição em pessoa, é claro, né? Se ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas. Se ele fazia, as pessoas ficavam maravilhadas, porque tanto que ele falava quanto que ele fazia era perfeito, né? Então, Jesus é o exemplo. Por isso que Jesus é perfeito, ele é o exemplo. Agora nós precisamos ser imitadores, assim como Paulo foi dele. E procurar não ser o melhor, mas fazer o melhor. Para o reino de Deus, para o reino de Deus, né? Então, e aqui vem, né, essa questão da comunicação. Como evangelizar? Além de você se comunicar, também existe a questão da evangelização no sentido de alcance, né? Ela pode ser individual, como também ela pode ser em equipe. Quando eu e você estamos sós, e nós temos a oportunidade de estar com uma pessoa, com duas ou com três, dentro de um Uber, ou em uma festa, ou em uma lanchonete, ou em algum lugar no meio da família, que você se coloca como evangelista, ali é o evangelismo individual. Aí você pode evangelizar das formas que eu disse, falando, cantando, em silêncio. Você pode, se você é alguém que tem Deus no coração, as pessoas enxergam em você Deus, enxergam em você Cristo. Se você tem o Espírito Santo é com você, não tem como. Você, aonde você chegar, você vai se diferenciar, você vai se destacar. Por quê? Porque você é luz e muitas das vezes você está em um lugar que é onde está precisando de luz. Então você é luz e as pessoas conseguem perceber isso. Através do seu olhar, da sua fala. Geralmente a fala de um cristão geralmente deveria ser fala mansa, pessoa pacífica, pessoa equilibrada, centrada. As palavras que saem da sua boca geralmente são palavras seletivas, né? Não são qualquer palavra. Então um cristão, se estiver em uma roda de pessoas, geralmente ele tem que ser o diferente, né? No sentido de não ser como o mundo. Porque o Senhor disse que nós não somos deste mundo, nós não somos como este mundo, nós somos como luz.
E o mundo é treva, nós somos como água, o mundo óleo, e essas coisas não se misturam, mas você precisa estar no ambiente, né? E você tem que ser essa referência. Você é um representante de Cristo, você é alguém que é chamado de embaixador do reino. E o embaixador é aquele que representa o próprio reino. Então você tem que ser alguém que a sua presença, quando chega em um ambiente, ela tem que ser notada. A presença de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem, quando entra em um ambiente, ela precisa ser notada. Se você entra e sai, ninguém sabe quem você é, o que você faz e que alguma coisa está errada. As pessoas têm que saber. No seu trabalho, você não pode ser alguém camuflado, alguém que você trabalha 1 ano, 2 anos, 3, ninguém sabe quem é você, o que você faz nesse sentido de ser crente, né? Você é um camaleão, você é alguém que as pessoas não conseguem te identificar, porque você camufla muito bem. Então, a pessoa que é crente, ela não tem como, ou seja, na forma de vestir, ou na forma de falar, ou as suas atitudes, ou a própria presença do Espírito Santo no ambiente, realmente você precisa ser diferente. E se você tem essa condição de ser percebido, você já está evangelizando, né? Então, o evangelismo é bem isso, é você levar Deus dentro do coração, você levar Jesus dentro do coração, e a própria presença de Jesus na sua vida faz com que o ambiente mude. Então aqui vai trazer, por exemplo, a questão da equipe, né? E uma equipe de evangelismo, ela tem que estar muito bem alinhada, né? Para falar a mesma coisa. A igreja, ela precisa de ser uma igreja que fala a mesma língua, que tenha os mesmos propósitos, que esteja na mesma base, que tenha a mesma fundamentação teológica. Porque a igreja que não tem essa cosmovisão de unidade, de andar no mesmo propósito, de estar no mesmo caminho, buscando as mesmas coisas, que é o reino, ela pode cair na síndrome da Torre de Babilônia. Que a princípio, a Bíblia vai dizer que todos falavam a mesma língua e a torre crescia, a torre ela ampliava, porque todos falavam a mesma língua. Apesar que o declínio da Torre de Babel, porque a motivação daquele crescimento era uma motivação que não era de reino, não era cristocêntrico, era antropocêntrico. A igreja, o líder daquele povo, a função dele e a vontade dele é que nós cresçamos e que nossa torre chegue aos céus e que sejamos conhecidos em todo o mundo. Quem era para ser conhecido em todo mundo nessa passagem bíblica eram eles, pela sua grandiosidade, pela sua estrutura, pelos seus templos, pelo seu prédio, pela torre. Mas na realidade, quer dizer, ou seja, olha a diferença dele, do líder da Torre de Babel, que queria crescer para que eles fossem conhecidos. João Batista é aquele que diz que eu diminua e que ele cresça. Existem igrejas hoje que estão prestando um desserviço ao reino, porque constroem as suas torres, os seus templos suntuosos, caríssimos, com uma infraestrutura invejável a qualquer palácio, a qualquer castelo. Tamanha é a fortuna que essas igrejas gastam nas suas construções, com muitas das vezes o intuito não é que Jesus apareça, que Jesus cresça dentro dela, é para que os seus idealizadores apareçam no cenário. E isso é um desserviço ao evangelismo. Quando acontece isso, é um desserviço. Na realidade, esse tipo de pensamento, essa cosmovisão de crescer, de ser uma igreja antropocêntrica, onde o homem é o centro, é um desserviço ao evangelho. E o evangelismo é o contrário. É
que nós desçamos e que Cristo aparece. É que nós fiquemos nos bastidores para apresentar Jesus, para colocar Jesus no centro, Jesus no palco, Jesus no púlpito. E muitas vezes não é o que acontece. Muitas das vezes pega Jesus, coloca atrás das cortinas e se apresenta como o Salvador da hora. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha recheada do deserto. Essa forma de evangelismo, ela não contribui para o reino de Deus. Pode contribuir para o reinado, né? Perene não, passageiro dessas pessoas. Mas então nós aqui estamos estudando para realmente entender, né? Primeira coisa, que o evangelismo é levar Jesus às pessoas. Depois é entender as pessoas como elas são formadas, né? Como corpo, alma e espírito. Depois saber das suas inquietações, né? Que é a forma de pensar, as preocupações com o dia de amanhã, após a morte, com a depressão, com a questão, por exemplo, das angústias, né? que tem, da ansiedade, com os riscos que isso ocorre. E de repente elas estão sem saída e você aparece com o evangelho, que é a palavra de Deus, mostrando para ela um caminho, mostrando para ela uma solução, uma saída, uma porta. A preocupação nossa tem que ser com o próximo. E Jesus vai nos trazer aqui vários versículos dizendo: ajudais uns aos outros, suportais uns aos outros. A palavra de Deus, Jesus veio por causa do outro. Jesus veio por causa do outro, que somos nós. Jesus morreu por causa do outro. E como discípulos de Jesus, nós também temos que ter esse senso de altruísmo, que é se colocar no lugar do outro. Tem uma passagem bíblica que é interessante, que vai mostrar muito esse lado de Jesus, né, de uma forma mais empírica, digamos assim, que é quando ele chama seus discípulos para o barco e ele vai dizer o seguinte: atravessamos para o outro lado do lago. E quando Jesus, essa passagem é a passagem do Gadareno, né? Ele pediu para que os discípulos atravessassem e fossem até a cidade de Gadara. E na cidade de Gadara, vocês todos conhecem que existia um endemoniado, né? Que era o endemoniado de Gadara, chamado de O Gadareno, em referência à cidade que ele morava. A palavra Gadara, uma das conotações dessa palavra é trincheira. Quando Jesus diz, passemos para o outro lado, e aqui a gente precisa de entender, o que é passar para o outro lado? É entrar no território do outro, é calçar o sapato do outro, é totalmente ser sensível à dor do outro. Jesus, sendo onisciente, onipresente como ele é, e ele já estava ali com o seu ministério, ele percebe que a palavra Gadara era trincheira e havia um endemoniado, ou seja, entrincheirado, sem poder sair, sendo ali, a palavra de Deus vai dizer que ele era amarrado às correntes, que era um ser humano normal, mas que sofria, que estava sendo massacrado pelo inimigo. Então Jesus passa para o lado de lá. Jesus sente a dor. Jesus compreende a dor não só dele, como da família dele, como dos amigos daquele cidadão. E Jesus sai daqui e atravessa o mar, mesmo enfrentando no meio do caminho tempestades, perigos, mas ele se compadece. Essa é a mensagem de Jesus para nós, seus discípulos. É levar esperança para aqueles que estão aprisionados. E o evangelismo é a chave que destrava as cadeias. O evangelismo é a chave que abre as mentes que estão cegas, que não conseguem ver, entender. O evangelismo é, como eu disse, essa locomotiva que leva esperança, que leva
na realidade, uma palavra diferenciada que vem do reino para quem está realmente precisando de ouvir algo. Então, essa é a função nossa, né? De atravessar para o outro lado. E aqui vamos falar bem simples, né? Nós temos nossa linguagem própria de crentes e de pessoas que servem a Deus, tem os nossos dialetos, as nossas linguagens, mas a gente sabe, o mundo está cheio de pessoas aprisionadas. O inimigo tem os seus calabouços, onde as pessoas estão colocadas para serem mortas, subjugadas, oprimidas. E muitas das vezes nós temos a chave para abrir essa prisão, essa cela, e nós ficamos como carcereiros, né? Um monte de chave para abrir portas, mas nós não utilizamos essas chaves. Nós preferimos ficar ouvindo o som, o sussurro, os gritos de dores das pessoas aprisionadas pedindo socorro, pedindo para sair, e a gente com a chave no cinto, mas nós não temos coragem de ir lá e abrir. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão perturbadas, pessoas com possessões demoníacas, e o único que pode repreender é o poder de Jesus, e o próprio Deus nos deu esse poder, porque lá no livro no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, se eu não estou enganado, 15, 16, assim vai dizer, quando ele envia, né, os 70, vai dizer: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Será que... Quando eu olho, eu falo, meu Deus, olha o que é o evangelismo, olha o que é levar o evangelho. Jesus está dizendo que, primeiro, ele vai dizer lá, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. Ele vai dizer também, se você comer alguma comida mortífera, não lhe fará mal. Se uma serpente lhe picar, também não lhe fará mal. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. Isso ainda existe, isso ainda é uma realidade. Isso ainda é poder de Deus. Paulo diz o seguinte: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Mas nós estamos nos omitindo. Nós estamos nos escondendo desta responsabilidade de pegar aquilo que Deus nos deu e de avançar em prol do outro, atravessar para o outro lado. Nós temos as ferramentas. Nós temos as armas, e as armas, como a própria palavra diz, do Evangelho, elas são mais poderosas, e elas têm poder de derrubar muralhas, de vencer inimigos. Mas muitas das vezes nós mesmos estamos entrincheirados, tendo as armas, tendo a palavra que é poder, mas nós mesmos, muitas das vezes, nas nossas próprias guerras interiores, nós estamos sendo derrotados a cada dia, com as armas na mão. Porque o Evangelho é poder de Deus, segundo Paulo. E muitas das vezes nós estamos sofrendo, na realidade, com a arma na mão. Estamos sendo atacados pelo inimigo e recuando, perguntando a Deus: Senhor, o que fazer, o que fazer? Muitas das vezes nós estamos como Moisés, entre o Mar Vermelho e os faraós. E o povo clamando e pedindo, e Moisés, mesmo sendo homem de Deus, o maior profeta de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos, questiona a Deus: Senhor, o que eu faço? Deus diz a Moisés: por que, Moisés, você clama a mim? Na sua mão tem um cajado. Ou seja, a solução está na sua mão, a solução está com você e você não consegue usar. Assim, muitas das vezes nós, né, com a palavra de Deus que é poderosa, e muitas das vezes nós estamos encurralados sem saída. Então nós precisamos realmente de evangelizar, e nós precisamos de verdade fazer a diferença. Que esta palavra, que esse livro consiga trazer para nós essa visão, e que sejamos de verdade evangelistas. Até a próxima.